Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estamos na nossa videoaula de número 12 e hoje nós vamos continuar aí com a modelagem do nosso projeto aqui, né, do nosso modelo 3D, definindo então aí mais alguns acabamentos, colocando as esquadrias e deixando o nosso projeto aí cada vez mais rico de informação, né? Bom, na aula de hoje especificamente nós vamos dar uma ênfase um pouquinho melhor ou maior nesta parede cortina que nós temos aqui, ó, nesse trecho da nossa sala, e também em uma outra parede cortina que nós temos aqui na parte da escada, tá? A gente já vai deixar um pouquinho já adiantado à frente aqui, mas depois a gente vai entrar aqui e fazer alguns detalhes em toda a escada, colocar aí no caso corrimão, guarda-corpo e tudo mais, tá bom? Então a gente vai fazer esses detalhes aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada também, pessoal, reiterando, eu estou utilizando o tema da aula 12 inicial. Eu já coloquei algumas janelas aqui, como eu havia comentado com vocês. Coloquei em todo o projeto, ó, as janelas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, os modelos que eu utilizei, né? Como eu comentei, cada um coloque aí do seu gosto, coloque do seu jeito que achar melhor no seu projeto. O interessante é que você siga aquelas regrinhas que eu comentei. Coloca tudo aqui, ó, em camadas, tá? Não esqueçam desse detalhe. Ó, deixei todas separadinha, cada uma na sua respectiva camada, ó, camada portas, camada janelas, tá, ó. Então tá tudo separadinho aí. Somente essa daqui que eu acho que eu ainda não alterei, tá? Depois eu altero direitinho. Mas o interessante é você já deixando tudo assim, ó. O que é porta, tudo vermelho, né? Eu coloquei a cor vermelha. E tudo que é janela aqui, ó, eu deixei tudo na camada aí azul, tá? Então o interessante é deixar assim bem separadinho. Outro detalhe também, depois, se você quiser, eu até recomendo isso, eu vou fazendo aqui no meu. Eu vou selecionando todos os elementos, no caso aí as janelas, tá, ó. E aí eu já vou definindo aqui, ó, no tipo, tá, ó. Aqui embaixo já vou colocando as etiquetas. Eu não coloquei em todos ainda, mas eu vou ter, né, esse trabalho de colocar em todos, literalmente, tá? Então tudo que eu for porta, ó, eu vou colocar o IFC Door, e o que for janela, eu vou colocar o IFC Window, tá, ó. Deixar assim, ó, Window. E aí depois eu vou fazer também isso para as demais partes do projeto que for componentes, tá bom? Uma coisa interessante também, pessoal, que eu acho que eu não comentei com vocês na aula passada, que vocês observaram que quando eu criei esse componente aqui, ó, parede, as paredes do pavimento superior, eu coloquei o IFC Wall, tá? E aí eu defini que todo esse conjunto é um componente, mas eu poderia, no caso, por exemplo, se eu quiser um orçamento mais específico de parede por parede, de parte de projeto por parte de projeto, eu poderia, por exemplo, criar paredes separadas, tá? Então criar lá parede X, parede A, parede B, e cada parede eu colocar um valor, um orçamento, tá? E cada parede eu criar um componente. Também dá para trabalhar dessa forma, tá? Se o seu interesse no futuro é ter um levantamento, um quantitativo mais apurado, né? Podemos dizer assim. No caso aqui, para efeito didático, eu comentei com vocês e fiz um conjunto único, e aí depois eu defini como IFC Wall, tá? E aí, obviamente, para efeito de orçamento, aí eu vou considerar o conjunto inteiro aqui do andar superior de alvenaria, tá bom? Então é interessante vocês entenderem esse conceito. Um pouquinho mais para frente eu vou comentar com vocês a respeito de fundações e também aí um pouquinho também falando sobre estrutura. E aí eu vou voltar nesse assunto, vou mostrar um outro exemplozinho para vocês, vou fazer uma outra maquetezinha um pouquinho mais simples para definir isso. Então, vou colocar as paredes separadas, cada uma com o seu preço, com o seu orçamento, e na hora que você coloca o embute, por exemplo ali, um pilar ou uma viga, ela vai fazer a subtração cúbica daquele conteúdo de alvenaria, tá? Então, suponhamos um exemplo assim que você tem 50 metros cúbicos de alvenaria. Na hora que você coloca uma viga ali ou uma parte de concreto armado, aí obviamente você vai ter uma redução da alvenaria e um acréscimo de concreto armado, tá? E eu explico isso para vocês aí um pouquinho mais para frente, tá? Vamos com calma, tá bom? Então, dando esses pequenos recadinhos aí para vocês, vamos começar a modelar então aqui as paredes cortinas. Tem algumas instruções interessantes, pessoal, justamente com relação a vidros, tá? Então é interessante vocês prestarem bastante atenção, porque o vidro ele é um elemento aqui no SketchUp bem interessante e tem algumas regrinhas importantes para você conseguir ver transparência em ambos os lados, tá? Antes de mais nada também, pessoal, deixa eu já aproveitar e fazer um arremate aqui, ó, na entrada,
que eu gostei desse padrão de porta aqui, ó, de vidro na entrada, e eu acho que eu vou colocar igual embaixo, tá? Então vamos lá, vou entrar nesse grupo aqui, esse grupo é parede da escada. Então vamos lá, camada, parede da escada, tá? Deixa eu só procurar aqui, que tá aumentando a quantidade de camadas, aí fica um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Às vezes você aí no vídeo já encontrou, mas eu ainda tô procurando. Vamos com calma. Ó, parede da escada aqui. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais para cá. E vou definir como corrente. Opa, deixa eu trazer que não tá pegando ali. Isso, pronto. Então aqui, ó, eu vou só definir uma parede para ficar igual a esta. Então vamos usar uma trena daqui para cá, para mim ter uma referência lá embaixo, né? Vou entrar aqui no grupo. Neste caso aqui, pessoal, dá pra gente colocar, ó, uma trena bem aqui, ó, para lá, vermelha, tá? Vou colocar 15 cm, tá bom? E aí a gente vai fazer então uma linha aqui embaixo, como a gente já fez o piso, né? Então já tá pronto aquele lado ali. Opa, não fez a linha? Deixa eu ver. Tem que descer uma linha azul aqui, ó. Tá, isso. Pra gente gerar uma face, isso, olha lá, ó, certinho, tá? E aí a gente vai chegar, obviamente, até na linha guia aqui, ó. Olha ela aqui embaixo. Tá bom? A altura também a gente vai colocar a mesma. Então, deixa eu ver qual a altura que eu usei aqui. Aí eu já passo para vocês, ó. Chegando até lá embaixo, tá dando 2,16, tá? Então, a gente faz ao contrário aqui, ó. Para que fique um pouquinho mais alta, deixa eu pegar aqui, ó, trena daqui para cima. Você vai pegar isso. 2,16, né? Isso. Então, a gente já faz também esse trecho aqui, ó. Ah, vamos fazer a boneca aqui. Eu acho interessante fazer a boneca para ficar igual, né? Isso, pessoal. Então, vamos entrar aqui nesse grupo. Essa aqui é a parede do pavimento térreo. Parede... Aliás, planta do pavimento térreo, né? Essa daqui, ó. Tá? Vamos tomar um pouquinho de cuidado com aquele aspecto que eu comentei com vocês referente à planta, tá? Então, vamos ocultar aqui esse grupo. Vou ocultar. E aqui, ó, eu vou ocultar o patamar um pouquinho, tá? Eu quero fazer isso daqui, ó. Deixa eu só pegar lá a referência lá em cima. Vou colocar uma guia aqui. E para lá também 15 cm, tá? Porque eu tô falando isso daqui para vocês, ó, pessoal. Eu quero pegar a planta pegando embaixo aqui, ó. Então eu vou colocar para cá, ó, tá? Nesse posicionamento. 10 centímetros, tá? Para lá, ó, vermelho 0,15 e voltamos para cá e fecho aqui, tá? Olha lá. Tá nesse grupo aqui, olha só que interessante, pessoal. Eu fiz fora do grupo, mas eu posso fazer assim, ó. Vou selecionar esse objeto, vou dar um Ctrl X, tá? Vou entrar no grupo das paredes aqui, ó, e aqui dentro eu dou um Ctrl V. Aí eu colo aqui e coloco no cantinho certo, ó, tá? Para manter no mesmo grupo. Aí eu uso sim agora o empurrar, puxar. E aí eu levo até lá no alto, tá bom? Para chegar na mesma altura aqui. Então, é um objeto, ó, que está pertencente ao mesmo grupo. Nesse caso aqui, ó, observem que aconteceu aquele probleminha que eu comentei com vocês na aula passada, ou nas aulas passadas, que ele acaba ficando oco, tá? Isso aconteceu porque aqui eu tenho uma face e eu tinha outra. Então, quando eu elevei aquela outra face, essa parte fica oca, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vou apertar o Ctrl Z, olha lá, ó. É essa situação aqui, ó. Tá? Na hora que eu uso o empurrar, puxar lá para cima, ó, eu estou usando o elemento invertido. Aí dá esse pequeno erro aí, esse pequeno bug, né? Então a gente pode fazer assim, quer ver? Para não ter esse problema, deixa eu gerar uma face aqui direta, pessoal. Talvez seja até mais interessante, ó. Nesse caso aqui em específico, tá? Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Opa, estava em grupo, então não posso mais deletar. Deixa eu só dar um clique na face, vou deletar só a face, vou limpar essa linha, essa e essa, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui para não ter esse problema, ó. Eu tô tomando esse cuidado todo aí, pessoal, com relação a isso, ó, porque eu quero que as paredes mantenham-se sólidas, tá? Porque mais para frente também a gente vai fazer um procedimento, como eu comentei agora há pouco, relacionado à parte estrutural. Então, eu quero ver esse procedimento de extrair, na hora que você colocar uma parte de concreto armado, extrair o conteúdo cúbico
que você teria, por exemplo, de alvenaria, tá? Então eu estou mantendo e tendo esse cuidado de deixar os elementos como sólido, tá? Ó, é interessante até você clicar e ficar dando uma olhadinha aqui, ó, informações da entidade, para que ele se mantenha como grupo sólido, tá bom? Legal? Bom, então fizemos aí esse pequeno arrematezinho aqui. Deixa eu só ver em que questão que está essas linhas guias. Eu acho que aqui pode limpar já. Essa aqui está dentro de outro grupo, então eu vou deletar, tá? Então vamos lá, editar, reexibir tudo, para voltar todo mundo lá. Tem um probleminha aqui, ó, que a parede vai ficar pegando lá no patamar, tá? Então vamos só fazer esse arremate. Vou pegar o patamar aqui, vou ocultar. E aqui, ó, isso, eu vou entrar no grupo da parede, vou pegar só essa facezinha aqui, ó. Agora sim, eu posso fazer uma linha, não vai ter problema aqui. E aí eu consigo levar essa parede para lá. Aliás, seria até interessante deixar ela aqui, né? E ajustar o patamar e o piso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vou entrar nesse grupo. Esse grupo aqui é piso do corredor. Piso do corredor, deixa eu só procurar. Aqui, ó, piso do corredor. Linha. E linha nesse cantinho. Isso, então tem uma face aqui, ó, bonita lá. Deixa eu vir aqui no editar, reexibir tudo para voltar. Agora eu vou fazer o contrário, ocultar a parede, tá? Porque eu quero esse trecho limpo aqui, ó. Tá, ó. Então vou só limpar esse trechinho, deixa eu ver se ficou uma pequena face aqui, dá para deletar. Dá não, deixa ela lá, porque eu acho que tá no outro piso de baixo aqui, ó. Deixa eu só ver que grupo que tá esse aqui, pessoal. Aqui tá um grupo. É um grupo único, né? Acho que dá para limpar essa linha aqui, ó. Isso. Seria interessante limpar esse trecho aqui, ó. Porque aqui, ó, eu tenho a parede que tá vindo embaixo, né? Isso. Então a gente desce isso daqui, ó. Isso, agora sim, ó. Tá bom? Então as paredes vão chegar até lá, ó, vai encostar no patamar, bonitinho, mantendo o padrão que a gente vem trabalhando, né? Editar, reexibir tudo, prontinho, ó lá, fizemos esse arrematezinho e falta só aqui em cima, né? Então a gente entra no grupo, aqui é paredes, planta do pavimento térreo, planta do pavimento térreo, a gente fecha uma linha aqui, empurrar, puxar, traz para cá, ó, para encostar lá, tá? Como agora os dois vãos têm exatamente o mesmo tamanho, a gente pode pegar então a porta, M, clico bem nesse canto aqui, ó, Ctrl e já coloco lá embaixo também, tá bom? Ó, no mesmo posicionamento, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. As duas portas iguais, ó. Bem legal, né? Aqui, ó, de cima, pessoal, eu até havia comentado com vocês que seria interessante a gente deixar um salto, igual a gente fez aqui, né? Ó, na de baixo, para evitar todo aquele problema que eu comentei com vocês relacionado à chuva e tudo mais. Nestes casos aqui, ó, como o nosso piso ele já está nivelado, a gente pode depois criar aqui, ó, uma cavidade. Ou, podemos dizer assim, afundar um pouco o piso dessa laje aqui, ó, tá bom? Pouquinha coisa, porque aqui depois também vai ter, obviamente, uma parte coberta, né? Vai ter o beiral, tudo certinho, tá bom? Na hora que a gente fez também, pessoal, nas aulas passadas, o arremate de 1 centímetro, você se lembra quando a gente subiu esse piso e arrematou a laje aqui, ó, e arrematou também a parede, ficou esta parte aqui, ó, um pouquinho mais baixa. Então a gente só clica nela, ó, usa o empurrar, puxar e iguala aqui, ó, para na hora que a gente assentar a laje, para que fique tudo certinho, né, e fique igual, tá bom? Então fizemos aí esse pequeno ajuste rapidinho. Depois, obviamente, como eu comentei com vocês, a gente vai atualizar todos os tipos aqui, ó, todas as etiquetas. Faça isso aí no seu projeto, tá? Atualize todas as esquadrias. E se você quiser também, eu já aconselho, na hora que você fizer isso, ó, que você vir colocar o tipo aqui, se você quiser, já coloca alguns preços aqui, tá? Eu não vou ficar mostrando para vocês, pessoal, no vídeo qual o preço que eu vou colocar e algo nesse sentido. Coloque aí o que você achar mais próximo do valor que você tem de mercado aí no seu bairro, na sua cidade que você mora, tá? Então você põe lá R$500, R$400,
cria valores já para todos esses componentes, porque aí futuramente quando a gente for gerar as nossas tabelas de quantitativos, né, já vai estar aí com alguns valores já pré-definidos, tá bom? Vamos fazer então aqui a nossa parede cortina. Outra coisa também interessante, pessoal, como eu comentei com vocês, se você pegar e deixar as suas esquadrias, as suas, todas as partes aí, já tudo em camada, por exemplo, aqui ó, portas, então eu venho aqui e coloco portas, né? Ó, ela vai ficar vermelha, mas é sempre interessante você ir lá, dar uma olhadinha lá dentro, selecionar as outras partes que também tem lá, ó. Ou seja, depois que você fizer todo esse processo, fica fácil para você limpar e ocultar. Mas também você pode criar um grupo, por exemplo, ó, um grupo só de esquadrias do andar superior. Ó. Então, seleciono todas elas, porque aí fica até mais fácil elas agrupadas para você, por exemplo, ocultar, né? Ó, selecionei todas que estão em cima, crio um grupo, tá bom? Então, se eu quiser ocultar o grupo, ó, eu clico aqui, ocultar, apago todas de uma vez, ou se eu quiser vir aqui, nas portas e janelas eu oculto, tá? Só que aí eu ocultando aqui pelas camadas, eu estaria ocultando as lá de baixo também. Então, nesse caso, a gente pode ocultar em grupos, né? Em grupões aí, vamos dizer, né? Deixa eu ocultar aqui. E dá para ocultar a laje também, tá? Deixa eu já criar um grupo para essas de baixo. Que já fica todas elas bem agrupadinhas, né? Ó. Isso. Criamos um grupo. Legal? Bom, então vamos fazer aqui a parede cortina. Eu vou criar uma camada, pessoal, chamada assim, ó. Parede cortina da sala. Tá? Já vou definir ela aqui como a minha camada corrente. Bem nesse cantinho. Deixa eu colocar normal. E nós vamos desenhar aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente pode fazer de qualquer modelo, né? Colocando aí os vidros e colocando também o que nós chamamos de montantes, que são as partes que dividem, né? Pode ser de alumínio, né? Ali os caixilhos de alumínio. Pode ser de madeira, tá? Né? Geralmente, ou é esses dois materiais. Ou é alumínio, né? Ou madeira. Muito raramente, hoje em dia, se usa ferro ou algo nesse sentido. Mas é interessante você primeiro fazer o esqueleto de todos os montantes, definir a quantidade de montantes, e depois fazer as chapas de vidro separadas, tá bom? Então o conceito, quando você for fazer uma parede cortina aqui no SketchUp, faça aí primeiro os montantes, obviamente bem bonitinho, centralizado, bem ajustado, e depois a gente define os vidros. Vamos lá então, ó. Eu estou fora de todos os grupos, já estou na minha camada corrente aqui, ó. E aí eu vou definir um retângulo aqui, ó, tá? No caso, ó, eu vou usar aqui o retângulo giratório, tá? Esse comando ele está mais presente em versões mais atuais do SketchUp. Se você tiver com versões um pouquinho mais antigas, você não vai conseguir fazer ele em pé, mas aí você pode rotacionar, tá? Por exemplo, ó, você pode usar o retângulo comum, fazer o retângulo aqui, ó, no piso, com as mesmas medidas que eu estou explicando, e aí depois você rotaciona ele. Você vai criar um grupo. Por exemplo, ó, vir aqui, criar um grupo. E como é que eu faço para rotacionar algo que está no chão, pessoal? Eu posso fazer assim, ó. Eu pego o comando aqui, ó, rotar, tá? E observem que ele está azul, só que eu quero que esta parte aqui, ó, fique para o alto, fique em pé. Então, o que eu faço, pessoal? Eu clico, seguro o botão esquerdo do mouse, tá? Ó, e aí eu vou mostrar para o SketchUp que esse meu lado aqui, ó, vai ser o meu eixo de giro, tá? E aí eu solto o botão e clico aqui, ó. Aí eu vou girar o meu quadrado, ó, para que ele fique em pé. Tá bom? Olha lá, aí ele fica em pezinho. Tá, vou repetir para vocês, tá? Então vamos lá, seleciono o grupo, pego o comando rotar. Eu vou mostrar, ó, que esta parte aqui, ó, dos fundos aqui, ó, do quadrado, vai ser o meu eixo de giro. Então eu venho nesse cantinho, clico e seguro o botão. E aí eu levo para lá. Aí vocês vão ver que o transferidor vai ficar vermelho. Venho para cá, solto o botão e aí eu clico aqui em cima, ó. E aí ele vai girar nessa posição. Quando ele ficar azul, coloco para cima, ele fica em pezinho, tá? Então dessa forma que a gente gira elementos dessa forma. Agora, se você está com versões mais atuais, não precisa fazer basicamente isso, porque você já tem o comando retângulo giratório. Retângulo giratório, você vai criar o eixo embaixo
e vai colocar ele para o alto, ó. Tá, ó, ele vai ficar azul, ele já vai ficar aqui no alto certinho, bem mais rápido e prático, né? Então deixa eu só deletar aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, nesse trecho. Eu vou fazer uma trenazinha aqui, pessoal, para dentro, ó, de 5 centímetros, 5 cm, tá bom? Retângulo giratório, ó, vou clicar nesse canto, ó, bem nesse cantinho aqui, fora dos grupos. Vou fazer a minha base aqui, ó, lá no xizinho, e já coloco aqui então para o alto, ó. Olha lá, tá? Deixo aqui a linha, ele perfeitamente em pezinho, clico lá, já gera então aí aquele retângulo. Olha lá, tá? Ó. Se você quiser, pode inverter a face e coloca a parte branca para fora. Ó, inverter face, tá? Vou criar um grupo para não correr o risco, ó. E aí a gente vai modelar ele, tá? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, ó, vamos pegar ele, vou clicar no grupo, botão direito e vou vir na opção bloquear. Vocês vão observar que ele vai ficar com uma linha vermelha, ou seja, então ele é o único elemento que você não pode fazer nada. Você não pode mover, não pode editar, não pode fazer nada com ele. Então a gente vai pegar todo o restante do projeto, ó, tudo, e nós vamos ocultar. Só ele vai ficar porque ele está protegido, tá bom? Agora sim a gente vem, seleciona e desbloqueia. Então a gente vai trabalhar somente nele aqui, ficando mais leve aí toda a parte de modelagem, tá? Então, olha lá, treina. Vou pegar daqui para cá, vou fazer um montante centralizado, tá? E vou fazer um outro, não sei se eu faço aqui no meio, tá dando 1 metro e pouco, acho que dá para fazer assim, ó, centralizado, tá? Então, centralizei aí certinho no meio essa parte, só para a gente ter uma base, né? Bom, olha só, eu vou entrar no grupo, vou selecionar esta face e agora eu vou usar esse comando aqui, pessoal, ó. Parece uma aranha aqui, ó, chamado equidistância, tá? O que que ele faz? Ele cria linhas em offset, com distâncias para fora ou para dentro, né? Ou para dentro de uma face. Então, olha só, eu clico no comando e aí eu vou clicar na face, ó, e vai aparecer então uma linha, ou seja, é um offset. Eu estou criando aqui um tipo de uma moldura, tá bom? E aí eu consigo colocar uma medida que eu queira. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,05 e apertar o Enter. Então, ele gerou aqui, ó, uma face, ó, com uma distância, se você confirmar aqui, ó, daqui para cá, de 5 centímetros. Tanto aqui em cima, como aqui na lateral. Tudo bem? Agora, ó, como a gente tem essa referência aqui, a gente vai fazer uma linha no meio. Tá? Ele vai separar em duas faces, linha no meio aqui também, ó. Agora, virou 4 faces. Perfeito? Agora, nós vamos usar aqui, ó, a letra F, que é o comando equidistância, tá? Ó, então, nós vamos colocar aqui, só que aqui, pessoal, ó, se eu fizer isso, eu estarei aumentando a de cima e não a da lateral. Então, a gente faz assim, ó, deixa eu apertar o ESC. Eu quero pegar esta linha aqui, ó, só essa linha e trazer para cá. E essa daqui também, ó. Então, aperto com o Shift, né, seleciono as duas, comando M, ó, clico, Ctrl para fazer uma cópia, coloco 0,025, tá? 2,5 centímetros. Já está selecionada, clico de novo, coloco para a minha esquerda agora, Ctrl, não esqueçam de apertar o Ctrl, e digito 0,05, tá bom? Borracha, essa linha do meio foi de referência, a gente apaga, essa do meio foi de referência, a gente apaga. Mesma coisa, ó, seleciono essa linha, só essa linha aqui, isso, Shift, clico nessa linha, clico nessa. Reiterando, M, clico, Ctrl, coloco para cima, 0,025, 2,5 centímetros. Clico para baixo, Ctrl, coloco 0,05, tá? As linhas do meio aqui, ó, foram de referência, a gente vai limpar, tá? Deixa eu já limpar aqui, e aqui, e aqui, ó, isso. Aqui em cima também, ó, ficou um pedacinho. Aqui em cima, então, nós temos aí montantes de 5 centímetros, tá? Se você quiser fazer mais fino, fica aí o seu critério. Tá, vou clicar aqui fora, vou apagar as linhas guias, tá? Ó, então, fiz aí centralizado esta parte. Bom, agora a gente vai fazer assim, ó, comando linha, vou vir aqui, ó, aqui agora eu tenho um ponto mediano, vou fazer uma aqui, tá? Deixa eu fazer dentro do grupo, né? Porque senão não dá certo, ó. Fazer uma linha aqui, opa, linha, aqui, ó, isso, ponto mediano, clico aqui. Seleciono essa linha, pessoal,
Vou usar o comando mover, vou clicar nesse cantinho, Ctrl, clico aqui, clico de novo, Ctrl, clico aqui, clico, Ctrl, clico aqui, ó. Tá? Então, tenho lá as 4 linhas, ó, gerou todas essas faces aí para nós, ó. É interessante sempre você ir dando pequenos cliques para ver se está certo, tá? Mesmo processo agora, tá, pessoal? Vou selecionar as 4 de uma vez, tá? M, Ctrl para minha direita, 0,025, Enter. Clico, Ctrl para a esquerda, agora 0,05, tá? Então, gerou esse monte de linhas aqui, ó. A gente vai limpar. Isso. Eu acho que esse tamanho de vidro aqui tá bom, né, pessoal? Se você quiser colocar mais montantes aí, fica ao seu critério, ó. Mas eu acho que esse tanto aqui ficou legal. Teremos, então, a parede cortina ali com 8 peças, né, ó, de vidro, ó. Legal? Muito bem, então, ó, agora você vai pegar um clique só em cada face dessa aqui, ó. Pode deletar, vai ficar só com os montantes. O montante aqui você vai selecionar e vai colocar uma espessura para ele, ó, tá? Vou colocar 10 centímetros, ó, 10 cm. Tá lá feito, então, os montantes. Bom, agora, pessoal, eu particularmente prefiro fazer os grupos dos vidros fora, tá? Então, ó, a gente vem aqui com um retângulo e vou clicar, ó, nesse trechinho aqui. Vou vir até aqui e vou subir até lá. Então, eu tenho aqui uma chapa, né, ó. Aí eu vou, obviamente, criar um grupo também, né, para não ter problema. Deixa eu clicar aqui com 2 cliques, criar grupo, isso. Agora, pessoal, a gente vai colocar a espessura do vidro. A gente tem que entrar, usar o empurrar, puxar, ó, e colocar uma espessura. Vou colocar bem fininho, tá? 0,02 cm, tá? Então, vai ter 2 milímetros ali praticamente. Se você quiser, ó, pode fazer assim, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Peguei a face, empurrar, puxar e digito 2 mm, ó. É a mesma coisa, tá? Ó. Então, tá lá, um vidrinho bem fininho. Pode ser até 3, né? Vamos pôr com 3. Ó, 3 mm, tá? De forma que você vai vir aqui, ó, agora, e nós temos o painel materiais, ó. Tá vendo aqui, materiais? Depois vai ter uma aula só sobre esses materiais aqui, tá, pessoal? Você clicando aqui, ó, você tem asfalto, azulejo, cores, tem um monte de coisa. E um pouquinho mais abaixo aqui, ó, você tem vidros e espelhos. Quando você clica, ó, então ele te mostra uma prévia de alguns materiais que você tem. Quando você tem essa linha em diagonal, significa que você tem uma certa transparência nesses aqui, ó. O mais utilizado é esse daqui, tá? Então, olha só. Deixa eu fazer um cilindro aqui atrás, ó, só para a gente ter uma ideia, para a gente conseguir ver a transparência, ó. Então, tá lá. E aí eu vou pegar o material, pessoal, simplesmente clico aqui, vai aparecer um baldinho, venho e clico no grupo. Olha lá. Eu consigo ver a transparência, não consigo lá ver dentro, tá? E se eu fizer ao contrário, eu vou conseguir ver também. Ó, colocar aqui do outro lado. Consigo ver também, tá? Em alguns casos, quando o vidro tem espessura, olha lá, ele tem uma espessura, e ele estava em grupo, ele aceita a transparência, tá? Mas acontece às vezes isso daqui, ó. Deixa eu só voltar. Eu vou explodir ele, pessoal, ó, desassociar. Acontece isso daqui, ó. Você vai colocar uma transparência, olha lá. Não aparece. Por quê? Porque esta face está transparente, mas essa daqui não, ó. Tá bom? Então, se não tiver em grupo, tem que selecionar com 3 cliques e aí você aplica o material, ó. Clica aqui, ó. E aplica o material. Aí vai aparecer a transparência, olha lá. Ou, se ele já tivesse em grupo, também ele já aplicaria praticamente todo o material. Porque o SketchUp ele precisa entender que você aplicou o material na face de fora e aqui dentro também, pessoal. Eu vou orbitar, vou entrar dentro do vidro, ó. Então, aqui dentro do vidro, essa face e essa face aqui, ó, também tem que ter o mesmo material. Tudo aqui tem que ter o material para dar o efeito de transparência, principalmente em vidros, tá bom? Então, é uma regrinha que eu quis comentar com vocês aí, para não ter problema, tá? Vamos ver se os vidros estão no mesmo tamanho. Se tiver, a gente só vai selecionar ele aqui, ó, uso mover. Vou clicar aqui, ó, bem nesse canto superior esquerdo, Ctrl, e a gente cola aqui, ó, nos demais, né, ó. Isso. Então, já coloquei aqui, vou digitar X2, ele copiou para cá, só mais um. Então, deixa eu colocar o outro aqui já, né, ó. Seleciono M,
Ctrl e colo aqui. Pego esses 4 que estão aqui embaixo, M, Ctrl e já colo lá em cima. Tá, ó, tá aí então nossa parede cortina, bonitona, ó, pro nosso projeto. Deixa eu ver se estão todos na mesma medida. Daqui para cá tá dando 1,062. Trena. Daqui para cá 62, trena 62. Certinho, tá aí, pessoal. Então, os elementos. Ó, esse aqui teve um pequeno probleminha, ó, tá diferente, porque eu acho que eu apliquei o material 2 vezes, ou então ficou um em cima do outro. Eu deletei, agora tá certinho, tá, ó. Então tá aí a nossa parede cortina, bacana, tá? Bom, esse elemento estava bloqueado, né? Mas se você observar agora, ó, e você vir aqui, ó, em editar e reexibir tudo, vai voltar todo mundo e ele já está lá, ó. Pessoal, olha que bacana, no local correto, tá? Eu acho interessante depois, pessoal, a gente fazer um montante aqui em cima, ó, na parte de cima, e criar umas bandeiras, tá? Ou então fazer umas bandeirinhas somente com o vidro, né? Deixar o montante, mas quebrar o vidro aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso, eu já mostro para vocês, ó. Eu vou entrar aqui, ó, fazer uma bandeirinha, por exemplo, de 20 centímetros, mais ou menos, 25, tá? Eu vou colocar 25 cm aqui. Tô na face do vidro, tá, pessoal? Ó, bem aqui, aqui. E isso, ó, gerou uma outra face aqui embaixo, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, para baixo 1 centímetro. E vou gerar uma outra linha aqui, ó. Isso, então tem uma pequena quebra aqui, ó. Vou colocar para dentro. Tem que colocar com a mesma espessura que eu tenho do vidro. Que é bem fininha, né? Olha, pessoal, eu acho que seria mais interessante fazer assim, ó. Deixa eu apertar a borracha, vou limpar aqui. Deixa eu fazer separado para não ter problema, né, ó. Então eu vou vir aqui, ó, bloquear, seleciono tudo, ocultar, tá? Então tá lá só o vidro. Então a gente vai fazer assim, como o vidro tá muito fininho, eu quase não tava conseguindo pegar aquela parte, né? Ah, pessoal, esse aqui ficou só uma face. Deixa eu só ver o que aconteceu. Então Ctrl Z. Parece que deu um probleminha aqui, ó. Ah, pessoal, já entendi. Esses de cima eu trouxe só a folha, ó. Não veio a espessura, né? Porque talvez eu tenha feito lá uma demonstração para vocês e aí não tinha criado o grupo, tá? Não tem problema, a gente cria aqui rapidinho e depois eu colo todos eles de novo, tá? Então deixa eu só desbloquear esse, vou deletar, tá? Deleto, porque como eu peguei a cópia do lá de baixo, então todos esses estão com defeito. Não tem problema, a gente corrige aqui rapidinho. Ó, então vamos lá, vou pegar o copiar, Ctrl e colo aqui, ó. Tá bom? Agora sim, vou bloquear ele. Seleciono tudo. Ocultar, né? Isso, ó. Seleciono esse agora, desbloquear. Agora sim, ó, tem um vidro lá com espessura, né? Senão não daria certo. Bom, então entro nesse grupo. Empurrar, puxar, coloco para baixo 25 centímetros. Perfeito. Saio fora do grupo. Comando retângulo. Bem aqui em cima, pessoal. Ó, bem aqui em cima. Vou colocar outro retângulozinho. Opa, bem aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo gerar uma face aqui, ó. Como o elemento é muito pequenininho, às vezes fica difícil, ó. Isso, gerou lá. Vou criar outro grupo separado. Entro nesse grupo. Empurrar, puxar. Vou colocar 24 centímetros, tá? Perfeito. Esse elemento aqui, ó, esse grupo de cima, eu vou mover ele, ó, 1 centímetro. Então a gente voltou com os 25 e a gente tem uma separação lá, ó, tá? É até muito, né? Não tem problema não. É mais aí para visualização, tá? Então pego o material, coloco aqui, vai ficar lá de vidro também, bonitão. E aí eu vou selecionar esse grupo, pessoal, vou vir no rotar, vou pegar aqui, ó, bem nessa lateral com o transferidor vermelho e vou abrir a bandeirinha aqui, ó. Tá? Olha lá. Depois dá pra gente baixar um componente na internet
que é a representação que a gente tem aqui dos parafusos, tá? A gente vê isso aí depois, tá bom? Para nossa aula não ficar muito extensa, vou deixar dessa forma, tá? Vou reexibir tudo. Então tá lá, ó, fica aquelas bandeirinhas que fica interessante, né? Dá um aspecto bem legal para a entrada de ar. A gente pode até pegar emprestado, ó, esses elementos aqui, ó, tá vendo, ó? Só que esse aqui tá um pouquinho arredondado. Deixa eu ver o de cima. Dá pra gente usar depois, eu mostro para vocês aí um pouquinho mais para frente, tá? Então, ó, vou pegar esse de baixo. Aliás, deixa eu já agrupar esses dois de cima aqui, ó. Fica melhor, tá? Apertar o Shift, pega então todos eles. M, vou clicar aqui nesse canto, ó. Ctrl, coloco aqui, digito X3, né? Enter. O SketchUp já fez a cópia aqui, ó, para os demais da lateral, tá? Como a gente extrudou, pessoal, a parede de cortina para fora, ficou os 10 centímetros estatalado aqui, né, para fora. Então a gente pode fazer assim, ó, seleciona agora todos os elementos bonitos, o montante também, cria um grupo e a gente vem e acerta isso daqui, ó. Traz ele para dentro, né, ó. Isso, ó, para ficar alinhadinho lá, ó, na parede, né? Tá bom? Olha aí, pessoal, já dá um outro aspecto, né? Olha aí. Tá? Esse vidro aqui, ó, tá vendo esse vidro que o pessoal usaram, né? Que o rapaz utilizou para fazer a janela? É um tipo de uma foto de um céu, algo nesse sentido, né? Ele colocou uma transparência. Se você quiser colocar aqui, ó, na nossa parede de cortina também dá. Como é que funciona? Ó? Eu vou entrar aqui, ó, e vou chegar até na face desse vidro que ele utilizou, ó. Chego lá, pego o comando baldinho aqui, ó, tá vendo? Pintura, ou por aqui, tá? Vem por aqui, ó, pega ele, e aí você vai pausar o mouse em cima da face que você quer, e você vai usar o conta-gotas. O conta-gotas tá aqui, ó, pessoal, ó. Ou seja, você vai pegar emprestado uma amostra aqui. Ou se você quiser com o baldinho, você aperta o Alt, a tecla Alt, ele já se transforma, ó, no conta-gotas. Aí você clica, e aí aparece a foto aqui, ó, que a pessoa utilizou, tá? Então, você está com o material lá, ó, ele aqui, ó, chama Glass Sky Reflection, tá? E aí, se você quiser, para ficar tudo no mesmo padrão, vem aqui, ó, e vai clicando, ó, nos elementos. Opa, como está tudo agrupado, acabou ficando um montante também transparente. Então, é interessante entrar em um por um, ó, aí aperta o baldinho, já está aqui em cima, e aí você aplica. Ó, não está ficando, pessoal, porque é aquele probleminha que eu expliquei para vocês, ó, então vai ter que entrar, dar 3 cliques e aplicar, ó, em grupo por grupo, ó. Com 3 cliques em todos os vidros, ó. A gente tem que observar estes procedimentos, ó. Olha lá, agora sim, ó. Tá? Então, entra nos grupos, dá 3 cliques, baldinho, que é a letra B, tá? O atalho, ó, B de baldinho. E aí você já coloca aqui, ó, tá bom? Eu acho que vai ficar mais bonito, né, pessoal? Com esse padrão aqui, ó, com as nuvens, né? Isso, olha lá. E por fim, né? Então a gente tem esse aqui, ó. Tá? Olha aí lá, que legal. É sempre interessante você também dar uma entrada aqui dentro, ó, do ambiente para ver como é que ficou lá fora, ó. Tá vendo, ó? Não tá com o mesmo acabamento, ó, não tá com o mesmo material. Então a gente tem que selecionar aqui dentro também e ir colocando, ó. Se aí se no futuro, né, você queira fazer alguma coisa aqui dentro, ou de repente tirar uma foto, ou fazer uma cena, aí você não tem que ficar refazendo isso, né? Porque já vai ficar tudo certinho com o material aplicado, né? Ó, olha aí, tá? Legal, né? Muito bem. Pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa, praticamente os conceitos aqui são os mesmos que a gente vai fazer aqui na escada. A gente vai só abrir, então vão e eu explico para vocês aí. Na próxima aula a gente continua, tá? Direitinho. Então eu entro aqui. Esse aqui, ó, é parede da escada. Vamos lá em camadas. A gente utilizou parede da escada, né? Deixa eu só ver onde tá. Aqui, ó, parede da escada. A gente vai vir aqui, ó, fazer uma linha aqui em cima. Essa linha aqui, pessoal, vamos fazer assim, ó, vou colocar uma trena
daqui para cá de 20 centímetros, ó, 20 centímetros. E daqui para cá, vamos colocar 20 centímetros também, tá bom? Então a gente vai fazer uma linha bem aqui e uma outra linha aqui, ó, nesse trechinho aqui, tá bom? Empurrar, puxar, a gente vai até lá embaixo, ó. E aqui embaixo a gente deixa na altura do piso interno, tá bom? E na próxima aula, então, a gente continua. Deixa eu só já apagar essas linhas guias aqui. Fiz dentro do grupo, né? E eu explico para vocês, porque aqui vai ter um outro procedimento um pouquinho diferente. Vai ser uma parede cortina aí um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim, tá? E eu explico em maiores detalhes para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui a videoaula de número 12. E vamos continuar aí firmes e fortes na sequência do nosso curso, tá bom? Aquele grande abraço do professor Ailton e até mais. Tchau, tchau, pessoal.